E aí, fera, vamos para o segundo episódio dessa série sobre a redação no Enem. Hoje, a gente vai conversar sobre a estrutura dissertativa argumentativa. Galera, todo mundo sabe que a redação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A pergunta é o que é cada uma dessas coisas? E antes de eu começar, eu preciso dizer que existem muitas maneiras. Por uma questão pedagógica, vamos falar de pelo menos alguns caminhos onde você vai botar o pé mais seguro. O caminho das pedras. Introdução. O que eu tenho que fazer na introdução? Vou deixar dar 3 caminhos para vocês. 1. Passado, presente, tese. Entendi não, Falcão? Pega um tema, por exemplo, a escravidão no Brasil, a continuidade da escravidão no Brasil. E aí você começa dizendo, durante os séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos advindos da África. E também o último a produzir a abolição em 1888 no Ocidente. Ponto. Entretanto, este não é um problema do passado, haja vista que de 1995 até 2022, mais de 60 mil pessoas foram libertadas de regimes análogos à escravidão no país. Ponto. Tudo isso se deve, e aqui você coloca a sua tese, se deve aqui. Por que você acha que isso acontece? As leis são... Enfim, qual é o seu ponto de vista? Que é o que você vai desenvolver. Aliás, desenvolvimento se chama desenvolvimento porque ele desenvolve a tese. Falcão me atrapalha na tese. Se você se atrapalha na tese, você tem que ver o próximo episódio que vai ser especificamente sobre tese. Segundo caminho para a introdução. Global, local, tese. Vamos imaginar que você vai falar sobre um assunto como a volta do Brasil para o mapa da fome. Você começa globalmente. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas de 2022, havia no mundo mais de 750 milhões de pessoas famintas no planeta. No Brasil, fui para o local. Este é um problema que atinge mais de 30 milhões de compatriotas e quase a metade da população vive algum tipo de risco alimentar. Ponto. Tudo isso se deve aqui. Qual é o seu ponto de vista? Qual é a sua tese? Falcão, peraí, mas se eu não tiver informação nem do passado, nem global, eu faço o quê? Vá para livros, vá para filmes, vá para séries, vá para história em quadrinho que você conheça, vá para filósofos que tenham falado sobre o assunto. E galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você não tem que necessariamente citar Nietzsche para tirar 1000 na redação. Se o filme é que você assistiu estiver encaixado, ele é uma referência cultural perfeitamente válida. Vamos imaginar que você vai falar sobre, sei lá, o impacto da inteligência artificial no mundo contemporâneo. É um tema bem interessante. E aí você começa dizendo, no filme Inteligência Artificial, Spielberg cria um robô cuja principal função é o preenchimento afetivo de uma família. Referência cultural. Agora é episódio de realidade. Fora da ficção. Esse fora da ficção é muito importante porque você vai mostrar para quem está lendo que você vai sair do elemento cultural para um dado de realidade. Fora da ficção. A evolução de apps, de aplicativos como o ChatGPT, demonstra a capacidade da produção de poemas, textos, artes visuais, antes inerentes à prática humana. Tudo isso aponta para a tese. 3 caminhos. Passado, presente, global, local, referência cultural, dado de realidade. E sempre no final da introdução, tese. Bom, Falcão, tudo bem. Depois da introdução, desenvolvimento. Gente, presta bem atenção. O desenvolvimento, existem também muitos caminhos, mas eu vou colocar alguns que são fáceis para você. Primeiro caminho possível é por causalidade. Porque muitos dos temas que vão cair para vocês no Enem são problemas, como a continuidade da escravidão ou a fome no Brasil. Beleza? Se você consegue estabelecer a relação de causa e consequência, você coloca um parágrafo para causas, outro para consequências e você resolveu o seu desenvolvimento. Alguns temas, porém, são polêmicas. Elas dividem a opinião pública. Sei lá, facilitação de armamento para a população civil do país. Isso divide a opinião pública. Então, nesse caso, o caminho mais fácil para o desenvolvimento é por contraste. Como é que eu faço, Falcão? Vamos lá. Segundo o Congresso Nacional, ou então de acordo com as Forças Armadas do Brasil, ou então para a Justiça Federal, e aí você coloca um ponto de vista. Mas se é uma polêmica, é porque vai ter outro ponto de vista. No outro parágrafo, contudo, a associação tal acredita que
Você colocou 2 parágrafos e separou em cada parágrafo quem é que pensa de cada forma, mostrando para quem está lendo que você tem conhecimento do assunto. Por fim, adição. Porque nem sempre você vai ter uma circunstância em que os temas sejam necessariamente consensuais, feito um problema com causa e consequência, ou dissensuais, como polêmicas. Você pode ter um tema filosófico, né? Me lembro de um tema maravilhoso que caiu, que era ó máquina, orai por nós. Orai, de orar, de oração, mostrando quanto as máquinas estão evoluindo para campos que eram estritamente humanos. E lembrando um pouquinho aquele tempo que eu dei aqui como exemplo da evolução da inteligência artificial. E aí, pode ser que você lá na sua tese liste 2 ou 3 situações em que você vai, no desenvolvimento, adicionando. Botou lá um tópico, além disso, deve se levar em consideração, some-se também, ou então, ademais, e você vai colocando outros pontos. Só ficou faltando agora a conclusão. E como é que a gente faz a conclusão? Gente, seu principal problema na conclusão é apresentar propostas de encaminhamento, intervenções para o tema que o Enem lhe mostrar. Isso significa dizer que você tem que colocar agentes e ações. Quanto mais específico você for no agente, melhor. Por exemplo, o Estado é um agente, mas o Estado é um grande guarda-chuva. Dentro do Estado tem Polícia Federal, tem Ministério da Saúde, tem Ministério da Educação, é um grande... Quem? Cabe à Polícia Federal, é responsabilidade do Ministério da Educação, o Congresso Nacional deve, deu para entender com esse específico? Da minha formação, uma coisa é você dizer que tem que tomar uma atitude, a outra coisa é você dizer qual é a atitude que deve ser tomada. Então, começa a tua conclusão com um elemento coesivo simples como desta feita, assim sendo, porque isso já resume tudo que você falou antes. Assim sendo, cabe, e aí você coloca qual é o agente e qual é a ação. Se você quiser gabaritar, chegar perto dos 1000, quer dizer, gabaritar teria que ser os 1000, mas se você quiser saber muito bem, coloque pelo menos um agente associado ao Estado e um agente associado à sociedade civil organizada. A gente esquece que a maior parte dos temas contemporâneos não tem ação só do Estado e nem se resolvem só pelo Estado. Grupos como organizações não governamentais, institutos de mídia, como esse que a gente está trabalhando aqui agora, enfim, tudo isso, plataformas das Big Techs, todos eles têm um papel social que pode ser muito relevante na solução dos problemas. E aí, deu para ajudar? Na semana que vem, ou na próxima conversa da gente, nós vamos falar sobre tese. Como é que a gente resolve uma tese? Vai!